1 Coríntios 15, verso 58. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Outras traduções, na Revista Corrigida, constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Vamos fechar os olhos, vamos orar, por favor. Senhor Deus, diante de Ti nos colocamos essa manhã, carentes da Sua graça, do Seu amor e principalmente do Seu poder, poder que transforma, poder que aviva, poder que salva, poder que santifica, poder que derrota as hostes malignas, poder que abre portas, que ergue mortos e os ressuscita, poder que dá vista ao cego, poder que quebranta, constrange, poder que fortalece, fortifica. Que esse poder, esse temor, tome controle desse salão de mentes e corações, que não haja espaço para carnalidade, irreverência, frieza, senão temor, entusiasmo. Que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém e amém. Vou só colocar aqui. Então nós seguiremos com o culto. Irmãos, preste atenção, essa palavra vai ser muito pastoral e muito útil para você. Eu vou falar sobre constância. Constância. Eu acho que esse é um dos maiores desafios nossos e seu como cristão. Ser constante. Ser constante na fé, ser espiritualmente constante, ser firme, ser inabalável, ser presente. E a grande dificuldade de muitos é essa. E a marca dos crentes, da massa, é a inconstância. Ora estão em cima, ora estão embaixo. Ora estão felizes, ora estão tristes, ora estão fortes, ora estão fracos, ora estão entusiasmados, ora estão abalados. Isso é o perfil de alguém inconstante. Ora são frequentes, ora são ausentes, ora são assíduos, ora são inconstantes. Há semanas que leem a Bíblia, há meses sem ler a Bíblia. Há semanas que oram muito, há meses que não oram. Inconstantes. É a marca do cristão moderno. E hoje é um chamado para constância espiritual. O dicionário, ele traduz como constância o quê? Qualidade daquele que não falta a uma tarefa, qualidade daquele que não falta a um dever, assiduidade, frequência, persistência. Essa é a tradução de constância. Quem é alguém constante? É alguém persistente, é alguém frequente, é alguém assíduo, é alguém que não falta de tarefa nem dever. Que mais? Constância, permanência na mesma disposição de espírito, permanência no mesmo desejo, permanência nos mesmos ofícios. Alguém constante é aquele que permanece na mesma disposição de espírito, no primeiro amor, na presença nos cultos, com a guarda alta, que não falta das reuniões. É uma pessoa persistente, presente. Mas uma outra tradução ainda melhor para constância: qualidade ou condição de quem não desiste.
Característica de alguém que permanece por um longo tempo no mesmo estado, forma ou condição. Esse é o constante. Eu vou ler de novo. Qualidade ou condição de quem não desiste. Característica de alguém que permanece por um longo tempo no mesmo estado, forma ou condição. Esse é o constante. De modo que o inconstante é o contrário de tudo que eu coloquei. Essa palavra no grego quer dizer inamovível, firme, estável. Ele não se abala, ele permanece no mesmo ritmo, na mesma pegada, no mesmo espírito, no mesmo estado, ao longo do tempo, independente das provações e dificuldades que ele vai enfrentando, ele permanece fixo no alvo, com o seu mesmo pensamento. Infelizmente, essa não é a característica da maioria. Coisa mais difícil de lidar como pastor é de crentes inconstantes, abaláveis, cujo gráfico é alto e baixo, firme, fraco, para cima, para baixo. E Paulo está chamando os cristãos aqui, portanto, meus amados, sejam constantes, sejam firmes e constantes. Ele cobra a constância do povo de Deus. Jesus mostrou que muita gente assim passaria pela igreja. Preguei aqui recentemente a parábola do semeador. Mateus 13, 20, o que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e recebe imediatamente, com muita alegria. Quanta gente chega na igreja, ou se converte, ou vem de outras cidades, vem de outras igrejas, e começa a participar da igreja com muita alegria, com muita disposição. Eles são presentes nos cultos, eles têm uma vida devocional robusta, eles contribuem financeiramente, eles participam de multirões, eles estão na limpeza, eles estão na vigília, eles estão na oração, eles leem a Bíblia, eles oram, eles chegam assim, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou perseguição, logo se esfriam, se desviam, inconstantes. Chegam fazendo promessas, chegam firmes, fortes, mas vai passando algum tipo de dificuldade, a fé logo é abalada. E eles já baixam o ritmo, já começam a faltar dos cultos, já não leem a Bíblia todos os dias, já não oram, já não querem se envolver com a obra, já ficam apáticos, abatidos, são inconstantes. Talvez você foi um assim. Hoje é a sua presente realidade. Você é um crente morno, xoxo, sem entusiasmo, sem vigor, não tem mais expectativa quanto ao culto. Isso pode estar acontecendo com você. E Deus quer isso. Talvez você veio hoje, mas não estava aqui domingo passado, ou nem o retrasado. Talvez essa semana você ainda não encontrou tempo para ler a Bíblia, e se leu, não entendeu quase nada do que leu. Não teve um tempo de qualidade com o Senhor em oração, não testemunhou do Evangelho para alguém, não contribui financeiramente com a causa, perdeu a motivação. Você é um inconstante. A palavra de Deus está te repreendendo hoje e dizendo: você não pode vir na casa de Deus a hora que você quer. Quem falou aqui? O que é isso? Isso aqui não é uma missa. Acho que eu vou lá na missa. Você é um membro. Membro tem que estar conectado com o corpo. Ele é obrigado a estar presente. Ele tem uma responsabilidade com a igreja. Ele precisa estar aqui. A constância significa lealdade ao corpo local, fidelidade à igreja, presencialidade nas atividades da igreja.
O culto público é essencial para a vida do membro. Ele precisa ser constante nesse sentido. Timóteo também tinha diminuído o ritmo. Grande Timóteo, 2 Coríntios 1,4. Timóteo, por esta razão, te admoesto que reavives o dom que há em ti, pela imposição de mãos. Timóteo também tinha esfriado. E talvez as causas do seu esfriamento sejam o quê? A perseguição romana estava muito forte. Nero estava matando os cristãos e Timóteo se sentiu acuado. Perdeu a sua efervescência, o seu fervor, a sua dinâmica. E Paulo vai dizer: Timóteo, reavives o dom. Timóteo, não pare com a sua intensidade, não diminua o ritmo, não deixe a congregação, não deixe de ministrar, de ensinar. Talvez você também diminua o ritmo por causa de algum trauma que sofreu, alguma ameaça, alguma frustração. Você então deixou um pouco de lado as coisas espirituais, que foi o caso de Timóteo. Timóteo estava, em razão da chacina que Nero promoveu, ele ficou abatido, ele deixou isso para lá. Mas nem por isso é desculpa, e Paulo o repreende. Ele fala assim: por esta razão. Que razão? Os versos anteriores: lembrando as tuas lágrimas, Timóteo, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que em ti também, por essa razão, por causa de tudo que aconteceu com você, Timóteo, da sua conversão, da sua entrada na fé, da sua história. Você se lembra quando converteu? Você se lembra quando mudou para Franca? Quando assistiu Defesa do Evangelho pela primeira vez? Você lembra da sua fé fiel, não fingida, que habitou nos seus antepassados? A sua conversão, o seu primeiro amor? Por essa causa, reavives o dom, volte a ser constante. Por causa do encontro com Deus, das promessas que você fez, da alegria que você tinha, de quando você veio, dos primeiros cultos, dos primeiros dias. Volte, reavives o dom, reavives o entusiasmo, a alegria, a assiduidade, a presencialidade, a firmeza, o bom combate. Não seja inconstante. O que pode deixar a gente inconstante? Não precisa abrir. Um coração dividido. Um coração dividido. Tiago 1,8 diz assim: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então está falando aqui de alguém que é inconstante. O que gera a inconstância? Um homem de ânimo dobre. Ânimo dobre ali é de ânimo duplo, de duplo coração. Um coração dividido. O que é isso? Quando nós nos convertemos, por que nosso ritmo com Cristo ele é intenso? Porque temos olhos só para Ele. Nosso coração está voltado só para Ele. À medida que o tempo vai passando, os nossos olhos vão se voltando para outras coisas. Olhe para a tua agenda deste mês, dessa semana. Veja com quanta coisa você está envolvido. Veja quanta coisa. Academia, trabalho, curso de inglês, de informática, serviço não sei aonde, mídia social, plataforma, isso, aquilo. Ao longo do tempo, você vai dividindo o espaço que era só de Cristo, as afeições destinadas só para Cristo.
o apreço só por Cristo e vai colocando no trabalho, nos filhos, na carga horária, na mulher, na mídia social, na natação, nas provas, nas coisas. E seu coração fica dividido, e quando ele fica dividido, você se torna inconstante. Será que a sua agenda precisa de tanta parafernália? Será que você não tem que voltar a viver uma vida simples? Será que não dá para ter só um trabalho e para ficar em casa, gastar tempo com a mulher, com os filhos, com o devocional? Precisa atender tanta gente, precisa marcar tanta visita, precisa trabalhar desse jeito? Aí seu coração fica dividido, e quando ele fica dividido, ele fica gelado, e você vai ser inconstante. Ora dá alguma coisa para o Senhor, ora não dá. Ora tem disposição para vir no culto, ora não tem, está cansado, está esgotado, não consegue ler a Bíblia, porque está cansado. Quando não está cansado, não consegue orar, porque a mente está cheia de pensamentos, cheia de minhocas. Então Deus fica sempre, sempre dividido. Então o homem de ânimo dobre é inconstante. Você está lutando em muitas frentes e está perdendo sua característica. Você perdeu a alegria de vir no culto, você perdeu a disposição de ler a Bíblia, você perdeu a força para a oração, porque está dividindo as coisas essenciais com as secundárias. Porque está cansado demais, porque está disperso demais, porque está tenso demais, porque está aflito demais, porque está ansioso demais. E por que está ansioso demais? Porque está dividido com muitas tarefas. Tem coisa demais. Você tem que afastar do maldito celular. Você tem que afastar das plataformas digitais. Você tem que cortar o fio da tomada da televisão. Você tem que parar com esse monte de visita na casa de tanta gente. Você tem que parar de abrir a casa para esse tanto de gente. Você tem que diminuir essa agenda. Você tem que parar. Para quê? Para que você não seja mais inconstante. Para que seus olhos voltem a estar no Salvador. Constância. Frequência nos cultos. Por que você está faltando tanto? Por que você não é regular? Hebreus capítulo 10, 25 diz: não deixamos de congregar como é costume de alguns. Não deixemos de congregar. É uma ordem. Irmão, uma coisa leva a outra. Ai, pastor, eu não venho porque eu sou fraco. Mas você é fraco porque você não vem. É uma reação em cadeia. Eu não venho porque eu sou fraco, mas eu sou fraco porque eu não venho. Vai continuar fraco. Não deixemos de congregar, sejamos constantes no culto público. Eu não posso te ajudar desse jeito, não há nada que possa fazer por alguém assim. Nós temos uma responsabilidade, temos culto de oração, temos vigília, temos escola dominical, temos culto dominical. Você precisa ser constante nos cultos. Segundo, você precisa de frequência e intensidade nas orações. 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Você não precisa só ser frequente nas orações, como intenso. Orai sem cessar significa estejam constantemente em oração, em espírito de oração. Não abandone o lugar da oração, não deixem de orar. Isso número. Agora intensidade. A oração também precisa ser fervorosa. Então Paulo está querendo dizer aos Tessalonicenses, não para ficar de joelho 24 horas. Orai sem cessar, dá lugar, dá ideia, estejam constantemente em espírito de oração. Como é que foi a sua vida de oração essa semana? Aí está explicado por que a vida é desse jeito. Você precisa ser constante. Quando eu oro, sou eu que fico santo, não é você.
Você que se quer algo, é você que tem que praticar. Eu vou na academia, não é você que fica forte. Se eu vou na academia, sou eu que fica forte. Você não pode depender de oração dos outros, da mãe, do tio, do pai, do pastor. Você precisa praticar a oração, senão você nunca vai ser um crente forte. Orai sem cessar, constância na oração. Responsabilidade quanto à leitura. Josué capítulo 8. Não aparte da sua boca as palavras do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Então prudentemente te conduzirás. E farás prosperar o teu caminho. Medita de dia e de noite. Não sai de casa sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia. É o seu café da manhã. Na hora do almoço na empresa, medita em alguns versículos. À noite, antes de dormir, medita em outros versículos. Coma constantemente da palavra. Não entendeu o significado, anota, pega um dicionário, no outro dia vai estudar para saber o que significa. Seja constante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Seja constante. Não baixe a guarda na sua santificação. Lembra do seu primeiro amor? A guarda alta com a santificação. Vai perdendo a constância. Já começa a tolerar coisa com o olho que não tolerava. Começa a dizer palavras que não dizia. Começa a guardar uma rancor, uma magoazinha que não guardava. Começa a permitir papéis que não permitia. Fechar negócios que não fechava. Inconstante na santificação. Ora cai em imoralidade, ora está bem. Ora cai em pornografia, ora está bem. Ora é violento, truculento, ora não está bem. Precisa voltar a constância e aumentar a guarda. Não permitir esses pensamentos e alimentá-los. Não permitir essas práticas e bani-las da sua vida. Aumentar a guarda e lutar o bom combate. O escritor dos Hebreus, escrevendo em Hebreus 12, diz: ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Não baixe a guarda. Precisa ser constante. Essas coisas, a palavra de Deus não abre mão. Atuação no reino de Deus, o próprio texto que abrimos, 1 Coríntios 15, 58. Irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Atuação no reino. Não vem mais na limpeza, não participa de multirão, não vai com o evangelismo, não contribui financeiramente, não apoia as ordenanças, batismo e ceia. Cadê o seu serviço? Sua função? A vigia, a portaria, a transmissão, a escolinha, as crianças. Seu serviço no reino. Precisa ser constante. O Senhor está incomodado com isso. Espera isso de nós. Paulo aqui vai dar um segredo, vai mostrar o segredo. Ele ensina que a inconstância é um sinal de imaturidade. O inconstante é imaturo. Efésios 4,4 diz: para que não sejais mais meninos inconstantes. Quem que é o inconstante? Ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo. Isso é típico de criança. Isso é típico de menino. Ora quer uma coisa, ora não quer mais. Ora está focado, ora não está mais. Não tem a ver com estado emocional. Tem a ver com consciência. A constância. Por que baixa a guarda? Por que hora faz, hora não faz? Menino na fé. Não amadureceu, não entendeu que a vida cristã é uma responsabilidade. É uma vocação.
Então, a imaturidade leva à inconstância. Não cresceu ainda, não amadureceu. Porque o homem maduro, ele sabe que ele está diante de uma responsabilidade. Ele não é dirigido pelas suas emoções. Quando está bem, faz. Quando não está bem, não faz. Quando não tem prova, faz. Quando tem provação, não faz. O menino, ele depende de circunstâncias para ir bem. Fatores externos. Ele não pode ser alterado, não pode ter obstáculo no caminho dele, não pode ter uma indisposição, senão ele logo se abate, ele logo cai, ele logo baixa a guarda. O homem não, o maduro não, ele sabe que mesmo diante dos desafios, da adversidade, ele tem um compromisso, ele tem uma responsabilidade, por isso ele vai persistir. Irmãos, estamos precisando amadurecer, virar homens na fé, maduros na fé, porque a constância se baseia na responsabilidade, não nas emoções, e isso é um traço da infantilidade da igreja. Não vou não, o culto para ele não tem relevância, ele não sabe a importância de um culto. Não vou orar não, eu vou olhar aquela mulher. Por que ela é inconstante? A visão dele do reino é periférica, superficial, rasa. Ele não entendeu a gravidade do que é ser cristão, do que é a fé cristã. Ele não tem ideia da gravidade que é o pecado. As coisas santas de Deus não são tratadas assim. E um homem maduro, ele tem apreço pela leitura, apreço pela igreja local, apreço pela santidade, apreço pela sua pureza moral. E ele tem uma responsabilidade junto a Deus. Constância. Agora 3 princípios para vencer a inconstância, ou para ser constante, e eu encerro. O próprio livro de Efésios, não precisa abrir, porque o culto matutino ele é menor, então a gente dispõe de pouco tempo. O próprio Efésios, que Paulo está chamando os crentes de meninos, e está mostrando por que eles são inconstantes. Por que eles são inconstantes? Porque eles são meninos. E o próprio livro, o próprio capítulo, revela como não ser inconstante. O remédio, maturidade. O texto diz assim, Efésios 4:11. Deus mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos crentes, para que os crentes cheguem à estatura do Filho de Deus, e assim não sejam como meninos inconstantes. Remédio para a inconstância, virar homem. Tem isso aqui, Você acha que eu acordei hoje com vontade de vir aqui? Você acha que eu não fico cansado, oprimido, que eu não tenho vontade de ficar na minha cama, ou de pegar minha mulher e ir para uma churrascaria passear no domingo? Mas isso aqui, não me deixa fazer isso. Isso aqui, sangue, vergonha na cara, maturidade. Eu tenho um compromisso e eu não sou dirigido pelas minhas emoções. Eu tenho um fardo sobre as minhas costas, que é dirigir a igreja de Cristo, e assim eu irei fazer, e vou dizer, emoções, coração, preguiça, desânimo, medo, desculpem, me dê licença, eu não posso atender vocês. O homem faz isso. Agora o menino fica na cama, o menino vai passear no parque, deixa o culto, o menino vai ligar a televisão, para ver esses jogos de futebol estúpidos, no mesmo horário do culto. O homem não. O homem sabe que quem morreu por ele na cruz, ele tem uma aliança eterna com ele. Ele vai vir. Maturidade. Entender que isso aqui não é qualquer coisa. É um livro sagrado. As linhas são sagradas. Saíram da boca de Deus. E eu não trato esse livro de qualquer coisa. Entender que a oração é uma audiência com o Todo-Poderoso.
Entender que o culto público, o faltar dele é desprezar o sacrifício de Cristo e aquele que se faz presente. Isso é coisa do maduro. Que mais? Para vencer a inconstância, primeiro, amadurecer. Segundo, não andar sozinho. Lembra de Pedro? Constante, inconstante. Pedro abandonou, não quer mais saber. Voltou, pegou as redes. Ah não, esse pastor Paulo, essa igreja, esse negócio é muito intenso. Eu vou lá um dominguinho a cada 15 dias, vivo minha vidinha tranquila. Pedro. Quem ajudou ele na inconstância? João, o livro de João, capítulo 21, ele está lá, Jesus aparece. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então volta e apacenta minhas ovelhas. Jesus está animando Pedro. Jesus diz, Pedro, você está errado. Pedro não baixa a guarda. Pedro volta. O próprio Paulo passou por isso. Eu quando fui à Macedônia não tive descanso nenhum, mas em tudo fui atribulado, por fora combates, por dentro temores. Mas Deus que consola os abatidos, me consolou com a vinda de Tito. Paulo estava querendo dar uma fraquejada. Chega Tito. O que está acontecendo, Paulo? Isso. Não, Paulo. Você tem uma missão. Você tem uma obra. Vamos, Paulo. No final da sua outra epístola, ele fala assim: Deus tenha misericórdia da casa de Onesíforo. Ah, por quê? Porque muitas vezes me recriou. Onesíforo estimulava Paulo, motivava Paulo. Irmão, você quer ser constante? Não ande sozinho. Se cerque de pessoas fortes, contagiantes, maduras. Elas não deixarão você ser inconstante. Agora você faz duas coisas erradas. Só anda sozinho, por isso que cai e não tem ninguém para te levantar. Está pecando, não tem ninguém para te divertir. E quando se acerca de alguém, é de gente mais fraca que você. Aí você está perdido. O que leproso vai atrás de outro leproso? O que doente vai fazer atrás de outro doente? Não vai te ajudar. Fique perto de pessoas que te põem para cima. Vamos, meu irmão, não baixa a guarda, meu irmão. Não falta irmão que vai atrás de você, que manda mensagem, que liga, que tem conversas que te edificam, que te motivam, que acende o fogo que é em você. Moisés começou a ajoelhar, prostrou. O mar está aqui na frente, os carros de Faraó, já era. Moisés foi inconstante. Aí vem Deus. O que fazes aí orando? Ordene esse povo que marche. Estende o teu cajado nessa água, e verás o grande livramento que eu opero, e nunca mais verei os egípcios outra vez. Deus foi lá e motivou Moisés. Ande perto de pessoas. Não se exclua. Você está muito sumido, você é muito sozinho. Você não tem ninguém do seu lado, você não se abre, você é muito fechado e está aí nessa depressão, nesse buraco, nessa caverna escura. Você vai morrer, meu filho, minha filha. Sai disso aí, vai ver a luz do sol um pouco, respira, sai desse mofo espiritual. Você vive num mofo, minha irmã, meu irmão. Está fedendo mofo a sua vida. Sai, vem para a luz, minha filha. Vem para a luz, homem. Sai dessa caverna, se expõe, desabafa, grita, chora, pede socorro. Senão você não vai sair dessa constância, dessa inconstância. E terceiro e último, disciplina. Essa eu vou pedir para todos abrirem. Hebreus 12. Disciplina. Hebreus capítulo 12, verso 1.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunho, desembaraçemo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeiro, corramos. O que o escritor de Hebreus tem em mente aqui? Corramos. Ele compara a vida cristã com uma modalidade olímpica. Quais modalidades tem? Várias. Uma delas é a maratona. Corramos. A vida cristã, então, todos vocês estão numa raia. Você está achando que você está onde? Você está na pipoca ali na arquibancada? Você não está não. Caio, você está numa raia. Joninho, você está numa raia. Você está numa raia, do seu lado a Cleusa, do seu lado a Tatiana, do seu lado a Aline, do seu lado o Juninho, do outro lado o pastor Paulo, do Cunha, Thales, Luiz, cada um numa raia, está todo mundo correndo. E qual que é o segredo para continuar correndo, para terminar a prova? O que o atleta mais precisa? Disciplina. Disciplina. Aí ele fala o quê? Visto que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunha, o que é isso? Outros já correram a prova antes de nós. Elias, Moisés, João Batista, Davi. Agora eles estão na arquibancada vendo a gente. E como é que a gente faz para vencer igual eles venceram? Eles foram disciplinados. Elias não olhou atrás, Moisés não olhou atrás, Davi foram constantes. Visto que vocês já viram outros homens correrem, outros santos, outros mártires, corram também. Vocês têm eles como exemplo, constantes, firmes, impetuosos, ousados. Essa é a ideia. Precisamos de disciplina. E eles são exemplo. E aí ele vai corroborar o que eu falei aqui. E como não se perder no caminho? Ele diz assim, ainda no verso 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos a carreira. A ideia é o quê? O irmão Alexandre está correndo, mas está com coturno, calça jeans, e ele está com uma jaqueta. Aí vem o tempo, meu filho, desse jeito você não vai conseguir correr, tira esse coturno, põe um tênis, tira essa jaqueta, põe uma regata, tira essa calça jeans. Por quê? Mas por quê, moço? Porque isso aí impede sua corrida, te deixa pesado, vai tropeçar, põe coisa leve. O que impede a gente ser constante? É um coturno do celular, é uma jaqueta do Instagram, é um cinto da televisão, é um relógio das agendas cheias, é o entretenimento, é a parafernália audiovisual. Isso não deixa você ser constante. E o Senhor está dizendo, tira isso, vive uma vida simples, cancela essas porcarias, meu Deus, tem uma rotina simples. Você está cansada, estafada, deprimida, depressiva, endividada, como é que vai ser constante com Deus assim? É impossível. Chega mais cedo em casa, tenha menos contatos no celular, fique menos tempo na televisão, frequente menos a casa dos outros, para você ter disposição, tempo e alegria de orar, de ler a Bíblia, de vir num culto, de ajudar os irmãos. Tira os penduricalhos. Isso é disciplina. E então, nós conseguimos ser constantes. O que é isso? Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, pinga um colírio nele. Foi assim que Jesus disse? Arranca. Essa aula que eu estou fazendo está comprometendo minha vida com Deus? Cancela essa aula. Essa amizade que eu estou tendo está me comprometendo minha vida com Deus? Corta ela.
Esse trabalho, mas está me dando dinheiro. Está dando dinheiro e mandando para o inferno? Está tirando a sua vida com Deus? Muda de trabalho. Não interessa. Você não pode nada, deixar nada afastar você de Deus. Por fim, aprenda a estabelecer prioridades. Quem tem saúde física e quem não tem? Vamos lá. Tem alguém que pode falar, só dar um amém, e que sabe que está com a saúde boa? Diz um amém. Física, estou com a saúde boa. Diz amém. Por que pessoas têm saúde física boa? Porque dão prioridade ao seu corpo. Dieta, exercícios físicos, sono, alimentação balanceada. Passou a ser prioridade. Logo, isso reflete numa saúde, numa disposição. Quer a mesma coisa na parte espiritual? Ela precisa ser prioridade, a sua alma. Você não pode negociar. Como a gente negocia as coisas da alma, meu Deus? Você não pode negociar a sua alma, a dieta dela, o descanso dela, a manutenção dela, a santificação dela, é prioridade na sua vida. Estabeleça prioridades. A prioridade não é o dinheiro, não é o trabalho, não é a família, a prioridade é Deus. Depois as outras coisas vêm embaixo. Estabeleça prioridades. Primeiro, vida devocional, leitura e palavra. Prioridades. Segundo, minha família, mulher e filhos, recreação, comunhão, culto doméstico. Terceiro, a igreja, cultos, presença, participação. Quarto, vem o resto, vem as outras parafernálias. Agora a gente inverte. Primeiro, o trabalho. Segundo, o dinheiro. Terceiro, o entretenimento. Se sobrar os filhos, se sobrar a mulher, e aí, o resto do resto, toma Cristo. Portanto, sede firmes e constantes no serviço do Senhor. Será que sexta-feira que vem você vai estar na vigília? Será que domingo que vem você vai estar aqui? Será que você vai ler a Bíblia hoje antes de dormir? Vai ter um tempo de oração? Será que você vai ler ela segunda? Será que você vai guardar os seus olhos terça? Será que você vai guardar a sua língua quarta? Firme, firme, constante. Vamos fechar os olhos. Você vai orar.